E aí galera, como vocês estão? Eu tava com saudade de vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre o ECA, vai dar início a um cronograma fixo com aulas disponibilizadas para o ECA, tá bom? Pode ficar tranquilo que a partir de agora a gente vai brocar, a gente vai partir para cima e a gente quer ver a aprovação de vocês. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente no Facebook. A gente vai fazer um cronograma, como eu havia falado, fixo de várias aulas. Eu vou disponibilizar 10 aulas aqui no YouTube. Então, se você não seguir, vai ver essas 10 aulas com macete, com dicas, com resoluções de questões para o ECA, tá bom? Vai ter aula de português, vai ter aula de geografia e aula de história. A gente vai começar a disponibilizar agora vários vídeos no YouTube. Então não perca a chance de nos seguir, de tirar uma nota boa na prova de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos jogar duro, vamos partir pra cima. Obrigado, meu povo, obrigado. Parte pra cima, bora jogar duro e vamos, virar policial militar. Pessoal, é o seguinte, eu analisei mais de 430 questões sobre o ECA. Eu verifiquei quais foram os artigos que mais teve incidência e que mais caiu na prova de vocês. Eu verifiquei assim que muitos artigos repetem constantemente, principalmente o artigo 2, o artigo 4º, o artigo 56, o artigo 54. A gente vai verificar, eu montei todo um esquema aqui de questões, número de importância, número de questões, níveis de importância, a gente vai verificar. Bora verificar agora? Vem pra tela. Ok, vamos lá. Pessoal, questões mais recorrentes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Questões mais recorrentes do Estatuto. Vamos lá. Os artigos que mais caem em prova. Vamos lá. Foi o artigo 2, o artigo 4º, o artigo 56. Agora aqui embaixo, número de questões, a gente vê que a cor vermelha teve 82 questões, a cor verde teve 74 questões, a cor azul teve 67, a amarela 56 e roxa 48. Em relação ao nível de importância, o vermelho é óbvio que é extremamente relevante, o verde é muito relevante, azul é relevante, amarelo é médio, e assim sucessivamente. A gente só vai trabalhar com vocês essa parte colorida. A parte cinza e a parte branca a gente não vai trabalhar com vocês, tá bom? Então a gente vai trabalhar com vocês esses artigos. Cada artigo a gente vai utilizar um mnemônico, uma técnica de memorização, para poder estar facilitando a vida de vocês. Porque eu falo em aula, quem passa em concurso não é aquelas pessoas que estudam mais ou muito tempo. Aquelas pessoas que passam em concurso são pessoas que utilizaram técnicas de memorização, ou seja, que memorizou mais conteúdo. Perfeito, tranquilo. Então vamos lá iniciar. A gente verificou agora quais são os artigos de grande importância. Agora o que a gente vai ver? A gente vai lá na lei e vai verificar que artigos são esses. Pessoal, o artigo que a gente verificou que é bastante importante, é o artigo 2. O artigo 2 teve 18 questões desse mesmo artigo. Agora, por que a banca sempre insiste em cobrar um artigo tão fácil? Eu acho que é um dos artigos mais fáceis que tem na lei. Vem cá para o quadro. Vamos lá. Artigo 2. O artigo 2 fala dos macetes, né? O macete KK, aquela pessoa entre 12 e 18, a pessoa até 12 é criança. A gente vai analisar isso agora, mas a gente já falou isso. Então a gente vai ser bem breve para a gente não poder perder tempo. Então o KK. O KK é criança, é até 12. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, pessoal. Vamos lá. O artigo 2. KK, né? Bem rápido, bem breve. Opa, vamos lá. Criança de até 12 anos, né? Adolescente 12 a 18. E esse caso significa o quê? Casos especiais. Perfeito. Casos especiais de 18 a 21. Alan, mas o que é esses casos excepcionais ou especiais? É a possibilidade do camarada que ele era a priori menor estender a medida socioeducativa até a maioridade. Entendeu? É essa possibilidade, essa excepcionalidade. Perfeito, criança até 12, adolescente 12 a 18, casos especiais 18 a 21. A gente falou em aula passada, tá bom?
Se não sabe, vai lá na aula passada que a gente destrincha muito bem. Vamos para o próximo artigo? A gente falou do artigo 2, agora vamos para o próximo artigo. Vamos para a tela? O próximo artigo é o artigo 4º. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá verificar. O artigo 4º diz assim: é dever da família, da comunidade, vamos lá, da família, da comunidade, da sociedade, em geral do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, à conveniência familiar, à comunidade. Pessoal, essa parte aqui é uma parte que não cai em prova, então eu preciso que vocês não se atentem nesse artigo 4º, senão vocês vão perder tempo. O que as provas costumam cobrar é isso aqui, ó. A garantia de prioridade, que são 4. São 4. Isso aí as bancas costumam cobrar e cobrar com força. As bancas costumam cobrar e costumam cobrar com força. Isso aí nada mais é que as disposições preliminares, que vai até o artigo 6º. Vamos lá então. Parágrafo único. A garantia da prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro, precedência de atendimento nos serviços públicos ou relevância pública. Letra C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E letra D, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a proteção à infância e à juventude. Pessoal, para a gente poder decorar esse artigo 4º, que é um pouco difícil de decorar sem você utilizar a técnica de memorização, né, pessoal? Eu preciso que vocês lembram do P3.D. O que significa o P3.D? É as iniciais, primazia, precedência, preferência e destinação. P3.D é a primeira coisa que você tem que lembrar. Tranquilo, professor, mas vem cá, e se ele utilizar uma inicial dessa, por exemplo, primazia, e mudar esse contexto aqui, e ele colocar primazia, mas colocar outro contexto, como eu já vi em prova, mas prova que quis lascar mesmo a vida do cara. Mas vamos lá. Se ele quiser fazer isso, aí eu preciso que vocês guardem uma historinha bem fácil na mente de vocês, que vocês não vão esquecer mais esse artigo 4º. Beleza? É uma técnica de memorização. Para quem não sabe, eu também utilizo métodos de técnicas de memorização, inclusive eu vou lançar um curso de técnica de memorização, é um método 3.0 Champions, viu? Só ir lá na comunidade Dutra Concurso no Instagram, que às vezes a gente sempre está postando material, a gente sempre está notificando as pessoas para estar buscando formas de melhora na questão da técnica de memorização. Tá bom? Então vamos lá. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Vou contar uma história, então você vai fechar os seus olhos e vai se passar, vai fazer com que você seja o personagem principal dessa história. Você é o policial. Vamos lá, você é o policial. Você passa no concurso e você é o policial. Então feche os olhos e memorize isso aí. Você é um policial. E aí você está fazendo ronda aí nos bairros da sociedade. Está fazendo essa ronda. E aí você visualizou uma criança correndo, uma menininha correndo, desesperada, toda ensanguentada, chorando. E aí chega perto de você, me ajuda. E aí você olhou assim, ficou chocado, não entendeu. E quando você verificou, ela foi abusada, né? Essa menina, ela foi abusada. E aí o que você pensou? Poxa vida, e agora? O que eu faço? Vou levar essa menina para o hospital. Então você leva essa menina lá para o hospital e lá no hospital é prestado um serviço público. Só que esse serviço público é prestado com relevância, porque é óbvio, ela é uma menor de idade, então ela precisa dessa relevância. E quando você estava saindo do hospital, você encontrou um deputado. E o deputado se comoveu com a história, com a situação da garota estar ensanguentada, estar chorando, ficou comovido, ficou triste. E aí ele chegou para o policial, rapaz, olha, é o seguinte, eu vou executar políticas sociais públicas com destinação dos recursos públicos voltados para a infância e para a juventude. Isso aí para ajudar essas crianças, tá bom? Então eu vou executar, eu sou político, eu vou ajudar, eu vou executar políticas sociais voltadas aí para a destinação dos recursos públicos para a infância e a juventude.
Pessoal, pronto, encerrou. Então, o que eu preciso que vocês façam? Lembre dessa história. Você é um policial, você encontrou a criança toda ensanguentada e lá no meio da rua você levou essa criança para o hospital, lá foi prestar um serviço público com relevância. Você saindo do hospital encontrou um deputado. E aí o deputado, ele falou que ia executar políticas sociais com destinação aos recursos públicos. Perfeito, então não esqueçam dessa história. Se tiver que escrever, escreva, que você não vai esquecer dessa história. Por que você não vai esquecer dessa história e por que é importante que você lembre dessa história? Porque a partir do momento que eu lembro de primazia, eu sei que na história fala de proteção e de socorro. Então você como policial, você fez o quê? A primeira coisa que você fez foi prestar socorro, não foi uma proteção de socorro. Perfeito, mas quando você conduziu, não, quando você levou ela para o hospital, ocorreu ali um atendimento de um serviço público com relevância pública. Perfeito. Qual a próxima etapa? Foi encontrar o deputado e ele dizer que ia formular a execução de políticas sociais. Ele falou que vai executar políticas sociais públicas com destinação privilegiadas voltadas para a proteção da infância e da juventude. Pessoal, não esqueçam desse macete. Esse macete, essa história vai fazer com que você lembre do P3.D e vai fazer com que você acerte a questão na prova. Esse artigo 4º foi o artigo que mais caiu em prova, tá bom? Foi o artigo que mais caiu em prova, não pode esquecer. Perfeito, bem rápido para vocês não poderem perder tempo. A gente vai para o próximo artigo. Qual é o próximo artigo? O próximo artigo é o artigo 56. Vamos lá na lei? Eu vou voltar aqui e a gente vai lá na lei para a gente poder acompanhar, tá bom? Beleza, o artigo 56 diz assim: os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, maus tratos, reiteração de faltas injustificadas e elevados níveis de repetência. Pessoal, esse artigo diz uma coisa assim que é óbvia, né? Uma coisa que é óbvia. Um dirigente é o quê? Um diretor de escola. O diretor de escola, quando ele verifica a situação precária de um aluno, ou seja, maus tratos, e eu falo maus tratos, eu não falo somente na integridade física, mas eu falo mental, moral, higiênica, porque a lei, o ECA, fala sobre isso. Então, eu como diretor, eu verificando aquela situação, é óbvio que eu vou ter que fazer algo. O que eu vou fazer? Eu vou acionar o Conselho Tutelar para o Conselho Tutelar tomar as medidas cabíveis. Mas observe, antes de eu acionar o Conselho Tutelar, primeiro eu tenho que acionar a família. Ou seja, eu vou ter que, como diretor, perguntar aos pais o que está acontecendo, né? Eu tenho que chegar primeiro e saber o que está acontecendo. Eu tenho que conversar com a criança, eu tenho que conversar com os pais. Depois que eu verificar que nada foi resolvido, aí sim eu aciono o Conselho Tutelar. Ou seja, eu só vou conversar com o Conselho Tutelar em último caso, perfeito? Porque a lei, ela é clara, ele diz assim, esgotados os recursos escolares, tá bom? Esgotados os recursos escolares. Perfeito. Então, eu, como diretor, eu tenho que comunicar quem? Eu tenho que comunicar o Conselho Tutelar. Perfeito. Mas o que vai cair na prova? O que vai cair na prova de vocês é esses 3 incisos aqui. Pessoal, como é que vocês vão lembrar quais são as medidas tomadas pelos dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental? Eu vou lembrar do macete bem fácil. Mal falta e já repete. Mal falta e já repete. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Mal falta e já repete. Mal falta e já repete. Olha que legal. Mal falta e já repete. Pronto. O que significa o mal? Vamos lá, eu vou apagar. Mal falta e já repete. O que significa o mal? O mal significa maus tratos
Eu não tenho uma letra muito bonita não, viu? Então se você for olhar minha letra, tá lascado. Maus tratos. A segunda, falta injustificada. Mas vem cá, na prova de vocês pode cair falta justificada? Pode. Mas se cair falta justificada, aí você tá lascado. Beleza? É faltas injustificadas. Tem essa negação, tá bom? Depois de faltas injustificadas, tem a repetência. Então, tem a repetência. Beleza? Então, depois dos maus tratos, faltas injustificadas, tem a repetência. Então, se ocorreu qualquer elemento desse, qualquer inciso desse, o diretor pode sim acionar o conselho tutelar. Perfeito? Mas tem uma ressalva. O diretor e o professor, se eles ficarem omissos, se eles omitem isso, eles podem responder, viu? Podem responder uma infração administrativa rolada lá no artigo 245. Lá no artigo 245, tá bom? Lá no artigo 245 diz, se o professor, se o diretor não informar os maus tratos dos alunos, aí eles responderão uma falta administrativa, infração administrativa. Vamos lá no artigo para vocês, no artigo 245, para vocês analisar? Vamos lá. Tranquilo. O artigo 245 diz assim, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, ensino fundamental, pré-escola, creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeito ou confirmação de maus tratos. Multa de 3 a 20 salários de referência. Pessoal, tá vendo aí? Então, na verdade, o diretor ou também o professor, ele é obrigado a acionar o conselho tutelar. Se ele não aciona, ele responde como uma infração administrativa. Perfeito? Então, o macete do artigo 56 é mal falta e já repete. Tá bom? Perfeito. Vamos aqui, venham aqui para a tela. Pessoal, gostou da aula de hoje? Gostou dos macetes? Gostou das técnicas de memorização? Se gostou, acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente no Facebook, continue acompanhando no YouTube, porque a gente agora vai montar várias aulas e disponibilizar várias aulas, um cronograma fixo de aulas para o concurso da PM aí do Paraná. Então, para vocês que estão se preparando, acompanhe a gente, as aulas são bem interessantes, a gente utiliza macete para vocês poderem estar passando na prova, porque eu acho assim, melhor do que estudar muito é estudar com qualidade. Então, valeu, Dutra Concurso.